Por causa da desobediência ao último mandamento dos 10, de cobiçar as coisas dos outros, nós podemos ser levados a furtos, a tentar ganhar coisas de outros, a termos inveja de outras pessoas e querer as coisas daquela pessoa, e não simplesmente querer ter algo parecido como um exemplo. E nós queremos furtar, queremos ganhar as coisas dos outros. Nós temos mandamentos na Bíblia para nós não furtarmos. Não furtarás é um mandamento na Bíblia, é um dos 10 mandamentos. E aqui em Efésios capítulo 4, nós estamos sendo desafiados a atitudes práticas que fazem com que nós não vivamos segundo o velho homem, mas que nós nos transformemos. E no versículo 28 nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui nós percebemos que devemos nos despojar do velho homem, devemos deixar as práticas pecaminosas e de uma dessas maneiras é justamente não furtando mais, não vivendo mais como aqueles que cobiçam as coisas dos outros e tomam para si, simplesmente tomando as coisas para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Não podemos achar que o que é do próximo deve ser tomado por nós. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: aquele que furtava, não furte mais. É um mandamento que ele está revivendo o que é dito nos 10 mandamentos. Algo que deve ser básico para todo cristão, que nós não devemos viver desejando as coisas dos outros e tentando ter as coisas dos outros para nós. Nós devemos buscar fugir disso, não desejando as coisas dos outros de maneira cobiçosa, querendo aquilo que o outro tem. E aqui ele dá uma maneira de resolver esse problema. Não apenas não furtando, mas fazendo o quê? Antes, ou seja, o contrário de você furtar, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Devemos então buscar trabalhar, buscar servir a Deus, buscar ter trabalhos que nos dão remuneração, para que nós não tenhamos esse tipo de tentação de querer as coisas dos outros, de querer furtar. Então, nós temos aqui claramente tanto algo que nós devemos deixar de fazer, mas também como algo que nós devemos fazer. Não devemos mais furtar, não devemos mais roubar, mas devemos trabalhar. Devemos buscar fazer o que é bom. Trabalhar fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalho digno, trabalho que nós possamos terminar o dia e usufruir do bem do nosso suor, das coisas que nós conquistamos pelas nossas próprias mãos. Isso agrada a Deus. Deus se agrada quando nós servimos em nossos trabalhos pensando nele, servindo ao Senhor, como se estivéssemos servindo ao Senhor, porque de fato estamos. Por mais que tenhamos um patrão ou uma patroa terrena ou terreno, nós devemos entender que estamos servindo a Deus com o que nós estamos fazendo. Então, nós devemos ter em mente justamente isso. Devemos servir a Deus. Devemos trabalhar fazendo o que é bom com as nossas próprias mãos. Devemos ter em mente que o nosso trabalho digno é digno, independente de qual seja. É melhor do que furtar, é melhor do que desejar as coisas dos outros. Então é isso que nós devemos ter em mente. Com um propósito específico que é descrito aqui no versículo 28, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, agora você está na posição de ajudar aqueles que sofrem esse tipo de tentação. Antes você era aquela pessoa que desejava as coisas dos outros, furtava as coisas dos outros, mas agora não mais. Agora você trabalha de maneira digna e usufrui do seu próprio suor. E agora você ajuda as pessoas que precisam de ajuda. Você ajuda os necessitados. Então, veja como nós temos uma transformação de vida, uma transformação de mentalidade. Servimos a Deus, servimos ao Senhor com o suor do nosso trabalho. Desde Gênesis, desde o início, antes do pecado, já existia trabalho. Só que agora o trabalho pode ser tido como um fardo, como cardos e abrolhos, não é uma coisa mais tranquila de se fazer. Muitos trabalhos podem ser mais tranquilos que outros tantos de trabalhos, mas todos são dignos, desde que não sejam contra a lei, desde que não sejam contra Deus. Então, se nós estamos nessa posição de desejar coisas dos outros, trabalhemos, sirvamos, busquemos cada vez mais ao Senhor. Cresçamos juntos em nossos trabalhos,
buscando servir fielmente de maneira digna. O Senhor se agrada disso. O Senhor quer que nós façamos isso. Que Ele possa nos abençoar com a sua palavra. Que Deus te abençoe.